Oi meninas, voltamos. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço aquele embanhadinho que eu havia falado, o barrado do tecido, tá? Aqui eu tenho alguns tecidos pra usar, tá? Vai ser branco com preto, ó. O pano de prato fica bem legal. Eu vou usar essa fita aqui, que como eu havia falado no primeiro tutorial, eu realmente não sei o nome dessa fita, tá? Se alguém souber, até me dá um toque, porque eu nunca sei como comprar. Esse aqui eu chamo de bordado, tá? Esse aqui, na realidade, esse branco, ele é menor, tá? Ele é menor que o guardanapo. Ele é menor que o pano de prato. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele é menor, mas o que que acontece? Isso é proposital, tá? Pra dar um charme, ele é propositalmente menor do que o guardanapo. Aqui os cortes de tecido, tá? Que tem em média 15 centímetros de largura e a medida do seu pano de prato. Tá? Ele vai ficar mais ou menos assim, né? Do jeito que vocês estão vendo, ele vai ficar mais ou menos assim. Muitas pessoas costumam alfinetar o pano antes de fazer. Eu não alfineto. Eu não alfineto porque eu não gosto e eu acabo me perdendo. Então eu acabo não alfinetando. E vou fazer também, meninas, um vermelho, tá? Esse pano você consegue vender tranquilamente se for um material de qualidade, um pano bom, um pano de patchwork bom, um guardanapo de boa qualidade, você consegue vender tranquilamente, dependendo da região do país onde você mora, você consegue vender tranquilamente a R$ 15 esse pano, tá? Eu aqui vendo um pouco mais, tá? Porque eu tenho, assim, eu tenho vendido um pouco mais, mas você consegue vender tranquilamente a R$ 15. Mas lembrando que tem que ser um tecido de qualidade, um pano de copa de qualidade, tá? Eu uso um pano de sacaria. Aqui eu compro numa loja e eu compro por metro, tá? Então aqui eu vou fazer também o vermelho para mostrar para vocês, tá? Então aqui, também o babado vermelho, tá? Eles ficam um charme, meninas, vocês não têm noção. Também o babado vermelho, esse aqui ele já tá maior, tá? Com babado vermelho, vai ficar mais ou menos assim. E com essa fita aqui, ó, tá? Com essa fita vermelha passada aqui, tá? Isso eu aprendi com uma amiga minha, que a gente coloca a fita para não perder, para não ficar aparecendo a costura, para não ficar aparecendo o babado. Se você costura bem, se você tem uma mão boa, você pode fazer só assim, tá? Bem passadinho, ó, porque ele não é reto aqui as pontas. Ó, conseguem ver, meninas? Ó, as pontas aqui, elas não são uniformes, tá? Elas têm essas ondinhas. Então, eu passo bem, dobro e passo pra não ficar aparecendo, ok? Eu vou começar, então, lembrando, tá? Antes que eu me esqueça, o meu guardanapo é um guardanapo normal, um guardanapo comum, tá? Só que ele tá sem barra, ou seja, ele tá sem embanhar, ó. Conseguem ver? Então, eu vou aplicar primeiro o tecido para poder embanhar. Então vamos começar. Como é que eu vou posicionar esse tecido para poder embanhar? Para poder começar a costura. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui, meninas. Tá. Então o tecido tá aqui. Como ele tá sem costurar, ele ainda não tem avesso, certo? Então a gente vai fazer o quê? Vamos começar com o preto. Você vai pegar o tecido, tá? Você vai pegar o tecido, vai abrir ele já tá passado, bem passadinho. Você vai abrir o tecido, ó, e vai colocar bem na pontinha, mas bem na pontinha mesmo do tecido, tá? Do que vai ser aplicado, do guardanapo. Bem na beiradinha mesmo, tá? Aí você vai fazer o quê? Se você quiser alfinetar, pra você não se perder, legal, alfineta tudo direitinho. E conforme você for costurando, você vai tirando os alfinetes. Eu não acho que tem necessidade, eu não consigo costurar com os alfinetes. Mas aí, você coloca bem na pontinha, tá? Ó, vou virar aqui pra vocês verem, ó. Ele fica mesmo bem na pontinha, tá? É bem na pontinha do guardanapo mesmo, essa partinha é um pouco mais grossa, tá? Se o seu guardanapo já vier embanhado, daí vocês tiram a barrinha onde vocês vão aplicar, tá? Pra poder colocar esse aqui, porque senão fica um trabalho meio grosseiro, tá? Então eu vou aplicar, mas lembrando que é assim, ó, ele não tem avesso, mas o tecido no qual você vai aplicar, ele tem que ficar o avesso dele virado pro tecido, voltado, o lado certo dele, desculpa.
voltado pro tecido e o avesso voltado pra cima, ok? Já volto, meninas. Olha só, meninas. Já costurei a primeira parte, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, eu até costurei com uma linha de outra cor pra poder mostrar pra vocês. Aí agora a gente vai abrir o pano, né? Aí ele vai ficar assim, ó. Do lado de cá ele vai ficar assim, meio que com uma dobra, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai passar essa dobra pra ela ficar dobradinha pra dentro, tá? Não sei se eu tô conseguindo explicar direitinho. A gente vai passar ela, tá? Assim, ó, ela tá abertinha aqui. A gente vai passar ela pra poder virar o tecido. Aí a gente vai virar ele e passar novamente. Não tem muito segredo, tá? Eu vou passar a costurada, fazer a outra costura e já volto, meninas. Meninas, olha só. Tá? Já fiz a costura aqui de novo, eu fiz, tá? Com uma linha diferente, pra vocês poderem visualizar melhor, tá? O guardanapo, o restante ficou pra cá, olha só, tá? Ainda tá sem banhar, aqui, ó, tá? Mas aqui ele já tá costurado. Aí vocês vão me perguntar assim, mas aqui você não deu acabamento no tecido. Por que que eu não dei o acabamento? Aqui eu não costurei dobradinho. Porque eu vou colocar o outro por cima, tá? Isso aqui é uma maneira mais fácil de vocês aprenderem. Com o tempo, vocês vão aprender a colocar esse tecido aqui já costurado. Normalmente eu faço com tecido costurado, mas esses tutoriais realmente é para quem não tem prática nenhuma em costura, como eu não tinha. Então aqui, ó, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó, não tem o acabamento, aquele dobradinho, eu não passei dobradinho, tá? Mas vamos fazer assim então, meninas. Esse aqui, ele vai ficar sem o acabamento. Eu vou fazer o aplique agora. Desculpa, eu disse que era bordado, mas não é. É babado. Eu vou fazer o aplique do babado e da fita. E já vou embanhar. E volto pra mostrar pra vocês o trabalho final. E o trabalho final do vermelho também. Eu já volto e mostro pra vocês os dois trabalhos depois de terminado. Porque não tem muita diferença, ok? O procedimento é o mesmo, meninas. É tudo igual, o procedimento é o mesmo, já volto. Meninas, olha só, ficou um mimo, tá? Trabalho terminadinho, por isso que eu falei pra vocês que esse aqui seria menor, ó, tá? Propositalmente menor, desculpa, pra que ele possa levantar, tá? Ó, ele levanta, tá aqui aplicada a fita, como eu falei pra vocês, pano embanhado, e ele acaba ficando embutido, é por isso que eu normalmente não faço a barra do pano antes de costurar, tá? Antes de fazer o aplique. Por quê? Porque daí, a hora que você vai costurar, ele fica embutido dentro do pano, ó. Ele fica junto com a barra. Você não tem trabalho pra dobrar, pra colocar, pra passar por cima da barra, que fica grosso. Às vezes acaba quebrando a agulha, tá? Esse aqui é o preto, como eu falei pra vocês, olha, ficou um mimo. Ficou um mimo mesmo, tá? Esse aqui é o vermelho, também feito, meninas, da mesma forma, tá? Da mesma forma, ó, tá? Só que esse aqui, ele fica junto, não tem como vocês levantarem ele como branco, ó, porque esse aqui ele foi costurado junto. Lembra que eu comentei que esse aqui era maior, né? Então, do mesmo tamanho do pano. Então, esse aqui ele fica junto, ó, juntinho, tá? Também embutido, ó, também embutido, paninho embutido aqui, eu só preciso tirar essa pontinha que saiu aqui, mas eu já vou tirar. Também ficou lindo, ficou um mimo, ficou muito bonito, apesar dele não ter desenho nenhum, eles vão ficar lisos, aqui no guardanapo eles vão ficar lisos, eles não vão ter aplique nenhum, tá? Porque eu acho que vai ficar muito carregado, particularmente eu acho que se colocar um desenho aqui, ele vai ficar muito carregado. Tá? Então, o que que acontece? Eu costumo fazer jogos dessa maneira, tá? Você muda o tecido, tá? Mas normalmente os tecidos mais ou menos da mesma cor, vermelho ou branco, normalmente os tecidos mais ou menos da mesma cor, eu coloco essa barra e essa fita sempre da mesma cor, tá? Eu costumo fazer normalmente com 5 panos, tá? São 5 panos. Eu costumo fazer os joguinhos também, tá? Eu mudo somente o tecido aqui, eu mudo somente esse tecido aqui, né? Que é o tecido do aplique, esse barrado,
esse babadinho aqui. E essa fita continua exatamente igual, tá? Fica um joguinho de 4, de 5, vocês é quem sabe, de 3, depende muito, tá ok? Aí vocês podem fazer como? Vocês fazem o joguinho e vendem, ou vocês podem fazer o pano individual. Tem uma amiga minha, a Jaque, que ela falou pra mim esses dias, porque eu tô disposta realmente a ensinar. Como eu não tive ninguém ainda, não tive alunas, ninguém que se apresentou querendo aprender, então eu decidi fazer alguns tutoriais. Não sou muito boa fazendo tutorial, tá? Porque vocês não conseguem ver o passo a passo, a minha câmera não ajuda. Eu decidi fazer os tutoriais e colocar no meu Face, colocar no meu blog, subir pro YouTube, tá? Por quê? Porque assim, quem tá longe às vezes consegue aprender também, tá? Eu aprendi muita coisa na internet mesmo. Eu vou tentar postar no meu blog ou no meu Face, tá? Segue lá, Eleia Silva, é só seguir, tá? Eu vou tentar postar no meu Face ou no meu blog links de algumas coisas que eu aprendi na internet. Gente, sério, eu aprendi muita coisa na internet mesmo. Esse tipo de barradinho aqui, eu aprendi de uma maneira diferente na internet, só que pra mim, que não tinha prática, ficou complicado. Eu mudei a técnica. Então, você vai fazendo o quê? Você vai se aprimorando, você vai mudando, tá? A minha amiga, como eu já havia falado, a Fabiane Bressani, foi ela quem me ensinou a aplicar essa fita aqui, tá? Eu ia aplicar, a fita enrolava, a fita ficava repuxada, ficava horrível, eu tinha que tirar tudo. Isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes, então a Fabi foi e me ensinou. Falar nisso, beijo, Fabi, saudades, querida. Então, a Fabi foi e me ensinou como aplicar esse aqui. Esse aqui, quem me ensinou a aplicar foi minha mãe, tá? Foi minha mãe. A minha mãe queria um pano assim, bordado, só que esse foi um bordado de ponto, de ponto cruz. Foi minha sobrinha que fez. A minha mãe queria um assim, tá? E eu não sabia aplicar esse aqui. Eu sabia aplicar o tecido, mas não sabia aplicar esse babado. Então a minha mãe me ensinou a aplicar esse babadinho aqui. A Fabi me ensinou a aplicar esse aqui. Aí eu apliquei o Etamine aqui, tá? E minha sobrinha é Nara Rodrigues, que também merece os créditos, porque é uma artesã maravilhosa. Beijo, nega, morrendo de saudades. Então, e a minha sobrinha fez o trabalho no Etamine, né? Porque assim, eu venho de uma família de costureiras, na realidade, né? Minha mãe costura, minha avó costura, eu venho de uma família de costureira, mas infelizmente eu não herdei a técnica, eu não herdei o que elas fazem com costura, eu não herdei, né? Eu faço o básico. Mãe costura muito bem, mãe faz vestido de noiva, faz vestidos maravilhosos, eu não. Eu consigo fazer uma cortina, consigo fazer uma toalha de banho, mas não consigo ainda fazer essas coisas lindas que elas fazem, tá? Então assim, meninas, vamos ficando por aqui hoje de novo, tá? Deixa eu dar uma afastada pra vocês verem o mimo que ficou esse pano, tá? Deixa eu abaixar o outro. Vamos ficando por aqui hoje, tá? O próximo eu vou ver se eu consigo fazer pra vocês as toalhas de banho. Apresentar pra vocês esse mesmo tipo de trabalho, meninas, em toalha de banho. Fica tudo de lindo, tá? Beijos, meninas, até a próxima.